O teu amor está ganhando forma em mim. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma e em mim. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. E eu vou me esvaziar e pra você e tudo em mim ganhar. E eu vou me esvaziar pra você e pra você e tudo em mim ganhar. Boa noite, graça e paz, irmãos. Amém, queridos? Vamos rápido lá para o lugar de vocês que eu quero ganhar tempo. Foram maravilhosos, não foram? Igual as crianças, também foram, né? A irmã Jerusa é a professora do pastor Elias. Não, ela está te ensinando bem. Amém, né? Glória a Deus pelas professoras também, das crianças, que vão desempenhar o papel exatamente igual o meu aqui. Não tem diferença nenhuma eu ministrar aqui e as professoras ministrar as crianças. Talvez o grau de importância maior seja lá, né? Que lá nós estamos garantindo que a verdade cresça 80 anos, 100 anos, né? Vai que tem vivemos 100 anos. Eu queria viver 100 anos, né? Mas com essa mente aqui, irmão, não sendo rabugento. Vamos lá? Esqueci o tema da mensagem, normal. O amor que vem de um coração puro. 1 Timóteo 1,5. Amor que vem de um coração puro. Vamos ver. Não é Timóteo? Pode ser, vai na NVI, quero ver. Pode ser essa aqui. Pode ser essa aqui, pode ser essa aqui. Ô irmãos, vocês sabem que eu não vou conseguir explicar todo esse versículo aqui, né? Todo mundo sabe disso, amém? Eu vou ficar no amor do coração puro. Eu vou conseguir ficar só no amor, eu acho. Nem um coração puro nós vamos chegar. Mas o que acontece? Eu vou explicar ele em 1 minuto inteiro, para a gente também não boiar, né? Olha só, o objetivo dessa ordem, o objetivo dessa ordenança, o fim dessa ordem, né? Essa ordem tem um fim em quê? É o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência. Por que boa consciência? Olha para mim aqui para tu não perder o entendimento. O que é uma boa consciência? Consciência é o lugar que, a partir que tu toma decisão. Tudo bem?
A tua consciência é o lugar que tu toma a decisão. Então, na tua consciência, tem um critério do que é bom ou ruim. Tudo bem? Mas o critério de Deus é Cristo. Então, por isso a mente de Cristo, porque é o critério de Deus. Então, se nós estamos em Cristo, nós tomamos decisões a partir da mente de Cristo. Então, uma boa consciência. Então, irmãos, com graça, né? Coloque amor nas minhas palavras. Coloque amor nas minhas palavras. Por graça, podemos receber uma palavra pura, mas se não tivermos uma consciência limpa, nós vamos expressar uma verdade mesclada com a tua opinião. Uma verdade mesclada com o teu trauma. Uma verdade mesclada com qualquer coisa, com a tua tristeza, com o teu dia a dia. E isso não é o Evangelho. Nós precisamos ter uma boa consciência. Todos entendem? Tudo bem? Não? Tá bom? E a fé, e uma fé sincera, né? Na tua versão pode ser fé não fingida também. E o que eu tenho poucos minutos para explicar algo que é muito tremendo. A fé sincera é tremendo, né? Mas para que tu entenda o que é fé, além de você crer em tudo aquilo que saiu da boca de Deus, todos aqui, o que é fé? Eu creio que aquilo que saiu da boca de Deus é verdade. O princípio de fé é esse. E depois nós temos a fé que é ver com a mente de Cristo. Eu vou fazer uma alegoria só para tu entender o que é ver com a mente de Cristo. Rapidinho, tá? Depois nós vamos para o amor ali sincero. Coração puro. Olha só. Os nossos olhos é como se fosse uma câmera. Eles só filmam. Eles não têm a capacidade de ver, de discernimento. O teu olho é uma câmera, é uma ferramenta, mas quem discerne o que está vendo, o que está falando para mim que isso aqui é uma xícara com água é a minha mente. Então quem vê é a mente. Estão entendendo? Não. Quem vê que isso aqui é um microfone é quem diz para ti que isso aqui é um microfone? É a tua mente. A tua mente está dizendo que isso aqui é preto. Tua mente está dizendo que isso aqui é preto. O teu olho é só uma câmera, mas é a tua mente que decide se isso aqui é preto ou não. Então quem é que precisa abrir os olhos é o teu. Olha para mim aqui. Não é coração, é o teu coração. No Evangelho esse aqui não é coração. Esse aqui é só no livro de ciência, irmão. Esse aqui é o teu coração, no Evangelho não. O Evangelho, teu coração está aqui, querido. Tá? Então o que é os olhos? Os olhos é só a câmera, que estão abertas. Mas quem dá o discernimento é a tua mente. Então por isso que Paulo fala de uma boa consciência. Por isso que fala da mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É você ver o mundo a partir da perspectiva de fé. Se for falar de fé, para mim resumir fé, lógico, eu não ia conseguir, mas se fosse, Marcos, só tem uma palavra para, um termo para tu explicar o que é fé, seria pensamento de Cristo. Porque a maneira que ele pensa é a maneira que nós vemos. Como você vê o mundo? Na maneira que você pensa. E nós vamos falar de amor aqui. E talvez a tua maneira de amor que você pensa, na verdade não é o amor de Deus, é um amor que nós imaginamos. Pode acontecer. Tem muita gente firmada num amor que não é o amor de Deus, porque ela fez um amor da sua própria experiência de amor e acabou tropeçando nesse amor. Tudo bem? Tudo bem não, né? Falando de coisas aqui absurdas e eu pergunto, está tudo bem? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, o objetivo dessa instrução, o propósito dessa instrução, o foco da instrução é o amor que procede de um coração puro. Por que a palavra de Deus nos adverte várias vezes a amar? Por quê? Por que na palavra de Deus tem diversas advertências? Ame o próximo, ore. Porque a nossa configuração, a nossa tendência é não amar. Por isso que tem que deixar bem claro que nós temos que amar. Por quê? Porque a nossa tendência carnal é não amar, irmão.
Então tudo que na Bíblia é afirmado significa que você não consegue fazer. A sua natureza não faz. Por isso que tem uma afirmação lá. E o óbvio precisa ser falado. Eu aprendi isso, tá, irmão? O óbvio precisa ser falado diversas vezes, repetidas vezes. Então nossa tendência humana é não amar. E quando a gente se depara com Jesus pedindo para amar, dizendo para amar, para nós é agressivo. Para o meu eu é agressivo a forma que Jesus ama, porque vai comprometer o meu eu, vai comprometer os meus sonhos, vai comprometer todos os meus sentimentos. Tudo que eu construí compromete quando eu olho para Jesus amando alguém. Mostra a minha incapacidade de amar. Quando eu vejo Jesus na Bíblia, eu consigo ver o quanto eu sou incapaz de amar a Deus. E eu consigo ver que somente quem nasceu de novo consegue amar a Deus. Somente quem nasceu de novo consegue agradar a Deus. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que ter esse sentimento, irmão. Sabe qual? Olhar para a palavra e dizer: nossa, eu estou distante do que Jesus estava fazendo. Eu estou distante do coração de Jesus. Mas ao mesmo tempo nós temos que olhar e dizer assim, ó: olha, tudo que eu sou é por graça de Deus também. Então a palavra de hoje praticamente é um espelho caindo na tua frente. Sabe quando a gente vai no espelho? Tu olha no espelho, irmão, tu não vê o que tu deseja ver, ele te revela a realidade. Irmão, quando eu olho no espelho, tem um negócio que está me atrapalhando bem no meu tórax aqui. Mas quando eu olho para esse espelho, ele reflete não o que eu quero ver, mas a realidade. Nós não podemos olhar para o espelho e desejar aquilo que a gente quer ver, irmão. Irmão, eu olhei no espelho hoje, o Brad Pitt não estava. E a minha esposa falou: não, está maravilhoso. Por quê? Porque ele mostra a minha realidade. O espelho é isso, ele mostra a realidade, não o que tu quer. Mostra imperfeições. Todos me entendem? Então a palavra de hoje é como um espelho para mostrar a nossa realidade, que ao mesmo tempo somos pó, mas ao mesmo tempo a graça abundante vem nos capacitando, nos aperfeiçoando. Tudo bem? Estão comigo? Amém. O que a gente sabe sobre amor? O que a gente sabe sobre amor? Porque a gente pode ter uma revelação de amor. Só que para mim passar esse amor para alguém, ele pode se mesclar com o meu interesse e já não é mais amor. Irmão, um filhotinho de mosca morto dentro de um perfume compromete o perfume inteiro. Então o amor, ele precisa ser puro, não pode ser mesclado. Talvez se a gente chegar numa lavoura, igual dizer em Cântico dos Cânticos, e matar as raposas grandes, vai ser bom. Mas se deixar um casalzinho de raposinha, irmão, vai comprometer tudo. Então o amor, ele não pode ser mesclado. O evangelho não pode ser mesclado com a tua opinião. O evangelho não pode ser mesclado com o teu parecer, ou talvez eu entendo. Não pode ser mesclado. É algo puro o evangelho. Muitas das vezes a gente não vê pessoas transformadas porque o evangelho não está sendo ministrado puramente. O que você sabe sobre amor? Irmão, você nunca parou para pensar que o ímpio, eu vou ter que fazer uma comparação, que a gente olha para o ímpio, olhamos a vida do ímpio, 50 anos casado, amém, glória a Deus, única esposa, amando a esposa, paga as dívidas, os 3 filhos impecáveis, pessoas de caráter. Ímpio é uma pessoa que não é salva, é um ímpio. Honesto, na sociedade, tem nome na sociedade, passa em qualquer lugar, deixa, depois eu pago, todo mundo pode deixar, pode pegar o quanto quiser, tem nome na sociedade, pessoa de caráter. Tu olha as finanças, tudo organizado, a pessoa próspera financeiramente. E aí quando a gente fala do amor de Deus, do que tu pensa? Ah, Deus me ama. Uma chuva dessa eu tenho um teto, né? Tem que agradecer a Deus. E o morador de rua, Deus odeia, irmão? É isso?
Deus odeia o pobre, irmão, é isso? Deus ama, Ele te deu uma casa, te deu um carro, te deu roupa. Ah, Deus me ama e me deu roupa para vestir. Tu acha que o amor de Deus é isso, irmão? Então já começa a ver que nós não sabemos nada do amor de Deus. Eu falo isso que eu tive uma experiência que alguns aqui sabem. E que foi quando eu fui comprar uns refrigerantes na conveniência. A Alisson estava vindo comprar na conveniência. E de repente eu vi uma menina que ela participou com a gente, Leco, nos adolescentes, nos jovens. Essa menina, ela grávida, moradora de rua, usuária de crack, cantando louvor bem alto. Eu falei, não pode. Eu falei, glória a Deus, ali conversando. Daqui a pouco eu me deparei que era ela. Fiquei meio constrangido. Ela dei um dinheiro para ela, entrei no carro, voltei, quebrantei muito. O próprio Espírito falando para mim, Marco, tu tá achando que tu é quem, Marco? Tu acha que porque ela não tem um teto, eu te amo mais do que ela? É isso? Você não conhece o meu amor, cara. Imagina, eu sou um pastor. Já li a Bíblia, que eu me contei foi 5 inteiro, né? Mas deve ter sido mais. Pastor, teologia, aquilo todo. Para ouvir do Espírito, você não conhece o amor de Deus. Você não conhece o amor de Deus. Algumas semanas atrás, alguns sabem, nós estávamos em Moçambique, que está no top 10 de nação mais pobre do planeta. Por isso que eu estou dizendo que não dá para comparar com todo respeito, sertão do Piauí, Maranhão, tudo bem. Respeitamos aqui no Brasil, mas eu estou falando da 5ª nação mais pobre do planeta. Aí eu chego lá para fazer missões e eu vou dizer o quê? Deus me ama, que eu tenho uma casa, e essas pessoas que moram debaixo de um guarda-sol, Deus não ama. Você está entendendo que o teu amor não é o amor de Deus, irmão? O padrão de amor humano está invadindo as igrejas e está dando uma gratidão de uma coisa que Deus não quer que tu seja grato. É assim que começa a hipocrisia, irmão. É a gente olhar para nós e dizer, poxa, que legal a gente tem isso, né? Porque Deus me ama. Nós temos que parar com isso, irmão. Que isso é hipocrisia, irmão. Eu nunca me esqueço quando o Espírito falou, Marco, talvez o interior dessa moça seja mais purificado que o teu. Só que você não consegue ver da maneira que eu vejo, Marco. Você está entendendo? Então, o que sabemos de amor? Coloque amor nas minhas palavras, né, irmão? Mas o amor não dos homens, tá, irmão? O amor de Deus. João 13:34. O que sabemos sobre o amor? Novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros de qualquer maneira. Amem uns aos outros da tua imaginação. Ame uns aos outros da imaginação humana. Ame uns aos outros conforme o livro e conforme o filme te ensinou. Tem um modelo. Qual que é? Como eu os amei. Irmão, desse ser aqui, ó, tá vendo o ser aqui? Como? Até essa vírgula, como eu os amei. Isso aqui é uma das maiores profundezas da Bíblia, cara. É uma das palavras de maior confronto da Bíblia. Dentro dessa frase aqui, se nós entrasse ali, irmão, nós ia ficar muito constrangido. Que é como Ele ama. Não é como eu acho que é o amor. Vocês devem amar uns aos outros. Vai mais um para ver. Deste modo todos saberão que são os meus discípulos. Como é que todos vão saber que nós somos discípulos? Por uma roupa, irmão. Como é que vão saber que nós somos discípulos? Sendo arrogante, intolerante. Se vocês amarem uns aos outros. Então a identificação de um discípulo é o que, irmão? É o amor. Por isso nós temos que ter a consciência limpa. Mas não vou ficar na consciência limpa, que eu tenho que deixar para outro dia.
Então amar já consegue ver que tem um modelo. Amar não é esforço moral. Aí eu vou me esforçar para amar o irmão. Já falei isso, tá, irmão? Já pequei, tá? Já pedi perdão. Vou me esforçar para amar esse irmão. Não existe. O amor é uma graduação. Vou me esforçar para amar o irmão. É o teu amor. Para essa pessoa, amor tem que ser mandamento. Para essa pessoa, amor é mandamento. Mas para uma pessoa que conhece Deus, a Bíblia diz: Deus é amor. Para uma pessoa que conhece Deus, ela conhece o amor. Porque Deus, Ele não só ama, Ele é o próprio amor. Então é mais que um mandamento. O amor é mais que um envio. O amor é o próprio Deus. É quem Ele é. E por Ele ser, Ele faz. É por natureza. O amor não é moral. O amor é uma natureza. Pode ser que traz moral. Traz moralidade, sim, pode ser que sim. Traz cultura, pode ser que sim. Mas o amor é Deus. Perdão, Deus é amor. Vai que cortam nele, né? Hoje em dia eles querem cortar. E o pessoal, vou dizer, né? Eles não gostam de mim aqui, irmão. Tem um povo aí que é terrível. Mas eu era terrível também, Alisson. Eu também é terrível. Mas vai dar certo. Somos novos nascidos, vai dar boa. Então existe um modelo que procede do próprio Cristo. E esse amor é uma natureza em nós. É uma natureza. Amor é uma natureza em nós. É o próprio Cristo em nós. Todos entendem? É natural. É uma natureza. João 17:3. Por favor. Esse é bem conhecido. Esta é a vida eterna. Qual que é a vida eterna? Que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna é um eterno conhecer. Conhecer a Deus. Isto é a vida eterna. A vida eterna não é um assunto futuro. A vida eterna é um assunto eterno. Por muitos anos, né, igual eu vou pegar as palavras da Jerusa, era a nossa medida de luz. Talvez também era a nossa negligência de ler a Bíblia. Mas por muito tempo foi ensinado que a eternidade era o quê? Se tu morrer, tu vai para o céu. Né? E em nenhum momento Jesus falou isso. Jesus falou e trouxe o céu para a terra. E a igreja está continuando essa ordem celestial aqui na terra, né? Invadindo a parte das trevas, trazendo o reino de Deus. Tudo bem? Olha aí. Então não é futuro, é uma realidade presente. É a vida. A vida que está dentro de você é a vida eterna. Que começou quando? Começou quando você se converteu. Não é algo que você espera vir. É algo que já está. E não ignoramos isso, porque o preço foi alto. Para nós ter a vida eterna em nós, o preço foi altíssimo. Jesus não está prometendo um lugar chamado eternidade. Mas Jesus prometeu uma vida eterna. Jesus falou sobre uma vida eterna. Mas pastor, tem um lugar que é eterno também. Também tem um lugar eterno, irmão. Mas agora nós desfrutamos de uma vida eterna. Que começou, já começou. Já temos que conhecer. Irmão, do que se trata o Evangelho? Você recebeu uma vida. E essa vida, tu não sabe viver ela ainda. Só que você tem o Espírito Santo dentro de você, que Ele te ensina, te educa a viver nessa vida, que se chama eterna. Isso é o Evangelho. Você tem uma vida que você não sabe viver. Irmão, tem agora mesmo, com graça, tá, irmão? Coloque amor, muito amor, mais que muito ainda, e multiplique por 100. Nas minhas palavras, mas tem agora, igrejas agora. Vem com a tua presença aqui, meu Deus, esqueceu que tem a vida eterna dentro dela. Estão vivendo, desfrutando e correndo atrás de coisas, mas não sabem o que é a vida eterna dentro do Espírito. Estão pedindo para o Espírito descer. É obviamente que não sabe viver uma vida do Espírito, porque o Espírito está dentro de nós. Então,
Isso precisa ser eliminado. Nós precisamos saber e ter convicção o que é ter essa vida eterna em nós. Porque o amor, o Deus é amor e Deus é eterno. Então você naturalmente não consegue ver o amor de Deus. Somente quem nasceu de novo, irmão. Somente quem nasceu de novo consegue ver o amor de Deus. Experimentar o amor de Deus somente quem nasceu de novo. É nisso que eu quero chegar. É viver a partir desse conhecimento eterno. No tempo que nós estamos. É aprender a vida pelo Espírito Santo. Irmãos, pessoas estão tentando viver moralmente correta. Se cansam, não dou uma semana. Já fiz isso 1 milhão de vezes. Ninguém ganhou de mim em aceitar Jesus, né, Leco? Eu vou aceitar Jesus. Até o pastor um dia falou: ô Marco, não dá, não precisa mais aceitar Jesus. Tu vem toda terça-feira para frente. Não precisa vir mais. Vai para lá. Toda hora aceitar Jesus, irmão. Era o que eu entendia. Muitos tentam viver moralmente correto e não conseguem suportar. Sabe por que não consegue suportar? Porque a vida eterna é uma natureza, não uma moral. Irmão, com graça, aleluia. A vida eterna não é uma conduta. Transmite conduta, mas ela não é uma conduta. Ela é uma natureza. Olha aqui no olho aqui, Dom. Natureza. Vive naturalmente. Irmão, a natureza vive naturalmente. Não tem que impor uma natureza. Eu não preciso implorar para Jesus dentro de mim fazer alguma coisa. Um novo nascido, uma pessoa que cresceu no Espírito, não precisa falar nada para ela. Não precisa falar, ela não precisa de instrução. Porque ela nasceu de novo e além disso ela cresceu a natureza dentro dela. Lógico, a gente precisa passar momentos da vida que a gente tem que perguntar para o irmão mais maduro, né? Ou posso ir por aqui? Isso aí tá liberado, tá, irmão? Mas tem gente tentando se esforçar. Moralmente não vai conseguir. Por quê? Porque a vida eterna é natureza, é natural. Irmão, dentro de você tem uma natureza que nunca pegou. Dentro de você tem uma natureza que não precisa ser aperfeiçoada. Se escandalize o quanto quiser. Depois no final vai dar certo. Mas dentro de você tem uma natureza que nunca pegou, que já é perfeita, que já é madura. Ou Cristo dentro de você não é imaturo? Está perfeito. Qual que é o nosso problema? É que nós não desfrutamos dessa vida dentro de nós ainda. Porque nós não tivemos uma revelação dessa vida ainda. Por mais que ela já está, mas ainda não sabemos. Porque não cresceu o suficiente. Tudo que Deus dá em forma de semente. Pode ser que uma das mulheres aqui esteja grávida e não sabe. Glória a Deus, saiu aí. Ah, saiu um glória a Deus aí? Eita glória! Nós declaramos brincadeira. Mas deu um mistério aqui, irmão. Amém, igreja? Eita! Ó, nós só tínhamos nós dois concordados. Agora a igreja inteira, agora vai embora. Aleluia. Então, quando a gente não conhece essa vida no nosso interior, queremos viver moralmente. E para viver moralmente correto, precisa se esforçar. E se tem esforço, tem cansaço. Ô irmão, sabia que o cansaço, em partes, é bom? Porque mostra as partes tuas que não foram crucificadas em Cristo. Pastor, estou meio cansado de servir aqui no louvor. Vou ficar um tempo parado, achando que ficar parado vai adiantar alguma coisa, né? Irmão, está cansado? Descansa, irmão. É mandamento. O que tu quer? Quer que eu te pague um sorvete? O
cansaço físico, esse corpo aqui se cansa, e em 7 horas ele renova. E levanta, vai que vai, tá? Mas o cansaço espiritual é porque tem um probleminha bem sério dentro de nós. Então o cansaço, em partes ele é ruim, mas em partes ele está te mostrando a parte que está fora da cruz. Sim ou não? Qual que foi a evidência de fora do Éden, além dos espinhos na terra? Agora você vai suor, pelo suor do trabalho. Cansaço significa que tu está fora do âmbito eterno. Tá, vamos lá. Onde é que eu estou? Esforço moral não é suficiente. Foi colocado dentro de nós uma natureza. Ela flui, vive naturalmente. Ela não produz uma imagem de santidade. Ela é santidade. E é uma santidade que mostra Deus. Não precisamos mostrar uma imagem. Sabe por quê? Porque ela flui naturalmente. Não nos esforçamos para ser gente boa. Eu não me esforço para dar uma oferta. Eu não me esforço para vir num culto, por mais, né? Os irmãos aí, desculpa, irmãos. É porque tem uns que acham que chuva é impedimento. Desculpa, irmãos. Desculpa. Mas nós precisamos entender, saber diferenciar o que é importante. Vocês são terríveis, né? O que é prioridade e o que é importante. Uma pessoa madura em Cristo sabe diferenciar o que é importante e o que é prioridade. Se você não sabe discernir o que é importante e prioridade, é muito provável que você vai desobedecer algumas coisas no Senhor. Você precisa saber o que é prioridade. E depois da prioridade tem um secundário, que é importante. Tem muita gente que acha que é prioridade que é importante, eles invertem. Aleluia. Santidade, tá. Cristo não precisa de esforço para mostrar quem Ele é. É naturalmente. Irmão, se na hora de uma conversa meio áspera, né, para não dizer quebrando pau, uma conversa meio áspera, aí você segura a língua, né? Não, eu não posso responder dessa maneira. Amém, porque você segurou sua língua. Mas isso mostra que você ainda não tem domínio próprio. Porque se você tivesse domínio próprio, nem seria ofendido. Nem seria ofendido. Teve um pastor que falou assim, ó: cidade que não tem praia, tá, irmão? Foi na praia, o que acontece? Na praia as pessoas estão com roupa de banho, tá? Tem que avisar, né, os crentes. As pessoas estão com roupa de branco. E aí o pastor não estava acostumado com aquilo. Balneário Camboriú, né? Começou aquela loucura na frente dele. Ele fechou o olho. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Daqui a pouco, não. Se você tivesse crucificado comigo, você olharia para essas pessoas sem malícia. Você olharia para essas mulheres com pureza no olhar. Aí você estaria crucificado. Não adianta ficar falando, irmão. Falar muito não adianta. Uma vida em Cristo é viver muito. É uma vida, irmão. É uma vida. Você entende? Podemos continuar? Amém. Não, vou até desistir aqui. O que é visto na sua vida? O que é visto na sua vida? O que você alimenta? Ô, irmão, não olhe para o meu abdômen. O que é visto na sua vida? É o que você alimenta. Se é visto uma pessoa irada, é porque você alimenta a ira. Se é visto a soberba, tudo que você alimenta cresce. Se é visto Cristo na sua vida,
Jesus, quando olhavam para ele, ficavam constrangidos com o zelo, com o amor do Pai, que ele representava o Pai. Por quê? Porque ele estava cheio daquilo. O que é visto em sua vida, aquilo que você alimenta cresce, não só cresce, te governa. Tudo que é grande na sua vida te governa. Tudo que você alimenta é o seu governo. Agora eu te pergunto, quem governa a sua vida, irmão? A vida de Cristo está em nós e por isso amamos. O próprio amor está depositado no nosso interior. Essa natureza nos governa, amém? Amar não está debaixo de imposição. Tudo que é imposto está antes da cruz. Se nós já estamos crucificados com Cristo, igual Paulo cita em Gálatas 2:20, como uma realidade presente, já estou crucificado, presente, não amanhã e nem ontem, já estou. Se é uma realidade presente, irmão, nada é imposição. Porque depois que tu é crucificado, a vida do ressurreto está em você. E você vive naturalmente. Tudo que precisa esforço ainda está antes da cruz. Nunca passou pela cruz. Estão entendendo? Tudo bem, não? Uma pessoa que ela é guiada pela carne, começa a fazer as coisas no espírito, se cansa, irmão. Uma pessoa guiada na carne começa a servir na igreja, ela se cansa, irmão. Por quê? Porque o serviço Amém. Eu gosto desse aí, irmão. Hoje eu gosto desse aí, volta aí com esse aí, tá? Esse ali é meu, irmão. Ninguém pode usar, tá? Brincadeira. A pessoa guiada pela carne, ela não pode servir na igreja ainda. Não pode, porque ela se cansa. Uma pessoa guiada pelo Espírito, nada é empecilho, irmão. Nada é empecilho. Lembra que Paulo fala em Filipenses? As coisas que aconteceram comigo é para o avanço do Evangelho. Amém? Aí, ó. É para o avanço do Evangelho. Ele não reclamou em nenhum momento. Lembrando, foi preso, naufrágio. Depois do naufrágio, chegou na ilha, foi picado por uma serpente, irmão. Não tem reclamação. Ele olha para tudo isso e fala: isso aconteceu para o avanço do Evangelho. Mas pastor, não tenho muita vontade de ler a Bíblia. É porque nós acostumamos viver na carne. E a carne não quer ler Bíblia, irmão. A carne não quer ler a Bíblia. Eu sei, domingo passado eu falei algo que ficou bem chocante e nos ofendeu profundamente, mas eu digo uma verdade na minha vida. Uma verdade na minha vida. Não é que não temos vontade de ler a Bíblia, é que não amamos. Não é que você, quando alguém pede oração por ti, para ti, né? Alguém pede oração, não é porque, eu esqueci de orar por essa pessoa, ela me pediu oração, esqueci de orar por ela. Não é que esqueceu, é porque não ama essa pessoa. Porque se você amasse essa pessoa, você parava tudo o que você estava fazendo. Jesus parava por uma pessoa, irmão, o rei do universo. Parava por uma mulher, estava ali, dá de beber. Às vezes eu fico triste, pessoas procurando avivamento em estádios. Maneiro, tá? Mas em João 4, o avivamento em Samaria começou como uma mulher com um problema sério no caráter. Uma cidade inteira conheceu a Cristo por causa de uma mulher. E essa mulher tinha problemas sérios na sua alma. Então talvez a minha ideia de avivamento não seja igual à sua. E tudo bem, tá? Nós estamos em Cristo, né? Não somos tão diferentes assim. Ninguém precisa pedir nada para uma pessoa guiada do Espírito de Deus. Ela já sabe o que fazer e sabe o que não fazer.
pastor, como que eu posso ter uma revelação do amor de Deus então? Chegou nessa parte, todo mundo quer saber, né? Até agora foi meio áspero, agora nós vamos meio feliz, tá? Tá todo mundo feliz? Isso, né? Com esse sorriso aí, irmão, nem olha por mão do lado, tá? Misericórdia. Como ter uma revelação do amor de Deus? Eu gosto dessas perguntinhas assim. Todo mundo sabe que o meu ministério começou com adolescente. Então, como é que começa o ministério com adolescente? Com pergunta, irmão. O adolescente, ele vinha com 15 perguntas. A gente descartava 13, né? Porque não tinha nada a ver. Aí pegava 2 e respondia. E sempre era uma coisa assim: como se tornar um homem de Deus? Os adolescentes têm essas perguntas. E nós também temos. Como ter uma revelação do amor de Deus? Tendo uma revelação da nossa condição. Você precisa saber quem você é. Quando você ter uma revelação do amor de Deus, você vai se conhecer. Você vai saber quem você é. Você vai ter uma consciência de qual é a tua verdadeira condição. Quando você conhecer verdadeiramente o amor de Deus, da tua boca vai sair: perdido estou. Quando você ter uma convicção que você, não, isso aqui é o Cristo me trazendo uma revelação, você vai olhar para, cara, eu não mereço nada, miserável, pobre e miserável eu sou. Vem a revelação de qual que é a sua condição. Isso nos mostra que quando criticamos alguém pelo pecado, é sinal de que esquecemos quem somos. Eu sei, somos filhos de Deus, a graça nos salvou, nos transforma todos os dias. Somos a igreja de Cristo, representamos o Senhor aqui na terra, amém. Só que não é só isso, irmão. Você é pó, recipiente do veneno da serpente, barro, vaso portando algo eterno. Você tem que lembrar que é vaso, irmão. Vaso não tem beleza alguma. Vaso revela fragilidade, revela utilidade, né? Porque um vaso tem que ter utilidade, ele contém algo. Mas revela a nossa fragilidade, o quanto somos fracos. E isso precisa estar consciente numa pessoa que ama Deus. Uma pessoa que ama Deus, ela está completamente consciente que é nada sobre ela. Vocês lembram o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, acho que é o 9 e o 10. Não me vergonha. Eu acho que é 1 Coríntios 15, 9 e 10. Oh Jesus, ajuda Deus. Tem uns visitantes, Deus. Se acertar vão achar que eu leio a Bíblia. Não, 15, 9 e 10. Ai meu Deus, tem uns visitantes, Deus. Oh Jesus, aleluia. Irmãos, é por graça. Graça e o suplemento de cognição, tá? É maravilhoso. Olha aqui, olha ali. Caiu o espelho na frente do apóstolo Paulo. Tu acha que o apóstolo Paulo amava Deus, sim ou não? Teve revelação do amor de Deus? Não, 1 Coríntios 13, mais ou menos, né? Ele desembrulhou o amor de Deus em um capítulo. Pois eu sou o menor dos apóstolos. Ele está olhando para vaso. E nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Opinião de Paulo sobre ele mesmo. E deve ser a sua sobre você também. Espelho. Se olha no espelho. Mas agora é o outro olhar. Qual que é o outro olhar? Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. É esse sentimento que deve estar impregnado em você, irmão. É você saber da sua condição, mas também ver a graça operando no teu interior. Muitas pessoas estão paradas no tempo, porque sou pecador, e coloca tudo culpa no... não, mas é a antiga natureza em mim, né? Não, nem é sempre a antiga natureza. É mau caratismo mesmo. Nem sempre.
Nós temos que ter as duas visões. A graça me transformando. Meu, eu sou frágil demais. A graça me transformando. Meu, eu me ofendo por nada. A graça me transformando. Cara, meu Deus, Marco, de novo. Essa mistura de sentimentos que tem que estar dentro do nosso interior. Vocês estão entendendo o cerne da mensagem? Nem chegamos, estamos chegando no amor, né? Tá meio... Tá, onde é que nós estamos? Então a falta de consciência sobre nós mesmos rouba a revelação da graça. Eu lembro que teve um período da minha vida que um amigo meu me chamou, falou, vamos comer um lanche e tal. Falamos. E fomos comer um lanche. A gente é amigo até hoje. Ele falou assim, ô Marco, tem gente boa, hein? Amém, tá bom, legal. E eu ali comendo lanche. Você precisa parar de mentir, cara. Não, mas não, tu aumenta as coisas, cara. Não, peraí, era uma brincadeira. Não, você precisa parar com isso. Hoje ele é um pastor, pastorzão, lá nos Estados Unidos. Ele falou, você tem que parar de mentir. Você aumenta as coisas, você é exagerado. Isso atrapalha, cara. Tá bom? Eu fiquei muito constrangido. Mas parece que a gente ficou mais amigo depois daquilo ali. Porque ele me mostrou uma realidade. Com muita graça. Com muita graça. Sabe quando tu vê o erro na vida do teu irmão, da sua esposa, do seu marido? Nem sempre é para você corrigir. Porque só somos autorizados a corrigir aquilo que amamos. Tu acha que eu não vejo? Eu sou pastor da igreja, eu quero ir embora, não dá, eu sou pastor. Mas tem coisa que eu vejo que nem sempre o Espírito Santo, Marco, aqui não. Porque está mesclado com a tua ira, deu. Quando você se encher de graça e de amor de Deus, o Senhor vai te permitir chegar para essa pessoa e dizer, amado, vem cá, serve essa pessoa, bota um bolinho na mesa, cenoura com chocolate em cima, café sem açúcar, porque nós estamos no novo pacto em Cristo. O pastor não pode dizer, perdão, mãe, vai dar certo, tá? A gente está orando por você. Se rende. Mas com graça, tirar aquilo que é do antigo homem ainda que está agarrado, que nós devemos nos despojar do velho homem. Você entende? Aleluia. Ter uma revelação de Deus é ter uma revelação de quem nós somos. Irmão, parece loucura que eu vou falar aqui, mas para tu conhecer o amor de Deus, não é somente olhando para Deus. Você precisa olhar para você com o olhar de Deus. Quando você olhar para você com o olhar de Deus, você vai experimentar um amor absurdo, abundante. É você se olhar no espelho e dizer assim, cara, na boa, Marco, eu não te escolheria para nada. Para nada. A minha esposa não foi nem na planta, irmão. Foi antes da planta, terreno baldio, cheio de mata, ela, não, vou comprar que vai dar boa. Investidora, tá, Jeremias? Ó. Mas nós temos que olhar no espelho para nós mesmos e ver a graça de Deus que nos salvou, que nos está nos aperfeiçoando. E cada vez estamos mais parecidos com Cristo. E cada vez mais essa natureza vai crescendo e nos governando. E mais Cristo é mostrado às nações, porque nós estamos aqui. Aleluia. Lucas 7:47. Fazia muito tempo que eu não parava nessa passagem. Ô irmão, eu sei que eu não vou conseguir chegar nem na metade, porque essa é a introdução ainda. Então estamos bem, né? Outro dia nós vai. Eu sempre prometo, outro dia tem um monte de mensagem pela metade. Aí tu manda para mim que eu mando o esboço e dá certo. Mas me permite voltar só uns versículos que eu não estou me aguentando. Volta mais umzinho, volta. Vai mais umzinho, só mais umzinho. Eu não me aguento. Meu Deus do céu. Volta mais umzinho. Não, vai no 40. Não vamos entrar
na parábola que Jesus usa ali, não. Em seguida virou-se para a mulher e disse: lembra a mulher que regou o pé de Jesus com as lágrimas? Estamos aqui com ela? Vê esta mulher. Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés. Os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a vocês, ela amou muito, porque muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele que em pouco foi perdoado, pouco ama. Então meu Deus, cara, essa passagem Jesus está dizendo assim, ó: a minha presença está dentro da casa, mas você não sabe lidar com ela. E faça uma aplicação pessoal. Você é uma casa, né, um templo. A presença de Deus está dentro de você, mas você não sabe lidar com ela. Você não sabe honrar ela. Ela está aqui em nós, mas não lavamos os pés. Ela está aqui em nós, mas não beijamos os seus pés, não demos o ósculo e não ungimos a sua cabeça. Tipo Jesus dizendo: eu estou aqui a todo momento, vocês não sabem o que fazer comigo, vocês não sabem me honrar. Mas essa mulher, essa mulher, muito ama. Por quê? Muito foi O que é uma pessoa muito perdoada, irmão? É uma pessoa que tem consciência do quanto de inimizade ela tem. Não tem como eu perdoar uma pessoa se tu não tem consciência, irmão, de o que tu fez e o que tu é. Como que eu vou te perdoar se você não tem a consciência? A gente tem que parar com aquele perdão bobo, irmão. Ei, me perdoa. Toca aí. Tá tudo bem. Não, irmão. O perdão custou a vida do Filho de Deus. Para nós não pode ser barato. O perdão não pode ser beleza, me perdoa. Não. Custou a vida do Filho perfeito. Tem que ser algo mais profundo. Ela amou porque viu o tamanho do perdão. E só entende o que é perdão quem reconhece o tamanho do seu erro, o tamanho da sua inimizade. Nós éramos inimigos de Deus. E vou te adiantar, nossa mente é inimiga de Deus. Nós temos que ter essa consciência, irmão, que nós somos pobres de espírito e nós necessitamos do Espírito Santo de Deus. Então tem muitas pessoas que não amam a Deus intensamente. Por quê? Porque não tem consciência daquilo que é. Porque não tem consciência do tanto de inimigo que era antes de conhecer a Cristo. Nós precisamos, irmãos, isso é quebrantamento no Espírito. É o espelho vindo da nossa frente, irmão. E você reconhecer, cara, a insuficiência que nós somos. Hoje, enquanto eu li esse versículo, esse capítulo, eu comecei a lembrar e o Espírito me autorizou a lembrar. Porque o Espírito lembra das palavras de Jesus. Ele não lembra do teu passado, o Espírito. Mas ele me autorizou a olhar para o retrovisor e ver o quanto eu era vazio, cara. E quanto eu procurava em tantas coisas. Você sabe que quando, às vezes, eu tenho uma expressão de amor, até que a minha esposa olha, tipo, credo, que loucura, o Marco é doido, cara. Eu tenho uma expressão assim, sabe por quê? Porque essa consciência de quem eu sou e de onde eu fui arrancado. Agora tu consegue entender que nós somos santos, filhos de Deus, e não pode habitar em nós uma gota
de ofensa e crítica, porque perante os olhos de Deus, todos que estão dentro desse galpão estão na mesma condição. São sarça espinhosa, mas tem um fogo que não consome dentro de nós, que não apaga jamais. Nós temos que reunir e olhar um para o outro e dizer: nossa, a gente é insuficiente mesmo, mas a graça nos alcançou, ela é suficiente. Então precisa ter essa consciência. Pastor, por que eu não amo a Deus com tanta intensidade? É por falta de espelho, meu irmão. Porque se você se conhecer, perdido estou, pobre eu sou. Aleluia. É impossível experimentar perdão se você não reconhece o que você era. Nós precisamos de uma franca revelação de quem realmente nós somos, e uma franca revelação de quem Deus é. Mas o amor de Deus é revelado quando a gente está ciente da nossa condição. Deus não revela para o soberbo. Deus não revela para o soberbo, para o arrogante, porque sabe tudo, mas não vive nada. Lê a Bíblia, mas não consegue ver Cristo na Bíblia, nem nele mesmo, e muito menos na sua própria casa. Esse Deus não tem trato com esse tipo de pessoa. Vê erro na igreja, mas não consegue olhar para dentro de casa. Deus não tem assunto com o soberbo, irmão. Deus não quer trocar ideia com o soberbo, irmão. Sabe por quê? Porque no olhar dele só tem dois tipos de pessoas: mortos e vivos. E nós estamos na mesma condição. Não merecemos a graça, mas a graça nos alcançou. Todos nós aqui estamos debaixo da mesma condição. Não tem ninguém diferente aqui, irmão. Então precisa da luz da nossa condição. Por isso que quando Cristo, você tem uma experiência dele no seu interior, tu olha para dentro de si e começa a ver as coisas fora do lugar. Por quê? Porque Cristo é luz. E a luz, além de revelar o que está correto, mas ela revela o que está incorreto também. E você vê isso na Bíblia. Gênesis 1, a luz transformando o que era vazio em trevas, sem forma. A luz expondo a dracma perdida, que tem que acender a luz, não para achar a dracma, para perceber que está sujo. E quando limpa, a consequência da limpeza é achar a dracma. É o efeito da luz no nosso interior. Sem isso, o amor é apenas uma ideia, não se torna uma vida em nós. Nós não estamos aqui, irmão, ouça com graça, não estamos vendendo fumaça, irmão. Não estamos vendendo fumaça, irmão. É real, é realidade, tá bom? É realidade. Cristo, Ele te salvou e Ele está te aperfeiçoando, é real. Nós vivemos algo maravilhoso em Cristo, irmão. É real. Já fui frustrado com a experiência religiosa. Já fui frustrado em querer fazer algo e não dar. Já também fiz isso um monte de vezes. Cristo é uma realidade, é uma vida. E nesse contraste que o amor de Deus deixa de ser uma doutrina e começa a se tornar uma vida. Qual? Quando eu reconheço a minha condição. Para de ser doutrina, para de ser uma fala e começa a se tornar uma vida, porque eu sei qual que é a minha condição. Estou indignado no meu espírito, porque eu estou cansado de ler, irmão. Já fui uma pessoa muito letrada. Já fui como Naamã. Fora de casa um guerreiro, dentro de casa leproso. Mas isso aí trouxe coisas terríveis para minha casa. E eu falo isso aqui, minha esposa está aqui, minha família está aqui. Falo com experiência mesmo. Já tentei ser um letrado, não deu. Já tentei cumprir versículo, não deu. Já decorei capítulos inteiros da Bíblia, também não deu, tá?
A Bíblia é sobre Cristo. A Bíblia é sobre Cristo. Tudo é sobre Ele. Amém? Vamos começar a pregação. Mas eu vou só um tópico, né? Porque não vai dar tempo. A gente acaba às 9. Vamos só um ou dois. Aleluia. O que chamamos de amor é o que Deus chama de amor? Primeira pergunta. Primeira não, já foi várias perguntas. O que nós chamamos de amor, Deus também chama de amor? Lembra da introdução lá, né? O homem natural não conhece o amor, porque não conhece Deus. E Deus é amor. O homem natural não conhece o amor, porque nunca conheceu Deus. É um amor segundo os seus princípios humanos, mas o amor de Deus não. 1 João 4:8. Sim, Senhor. Nem precisa explicar. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então uma pessoa que não nasceu de novo, ela pode fazer qualquer coisa, menos amar. Porque esse amor aqui é o próprio Cristo. É natureza, não é sentimento, não é obrigação. Todo ser humano tem uma ideia de amor, moldada pelas suas próprias experiências. Mas o amor de Deus não nasce de uma experiência humana. É eterno. Talvez você deve ter você tivemos uma experiência, e você conectou essa experiência com o amor que você tem pelos seus filhos, o amor que você tem pela sua mãe e pelo seu pai, o amor que você tem pela sua esposa, pelo marido, e você conectou isso ao amor de Deus. Faz lembrar, mas é algo mais elevado que isso. Talvez quando você vê Jesus andando nas ruas de Jerusalém, ele levanta o paralítico, o cego ele dá vista, o surdo começa a ouvir, os endemoniados começam a ficar são, e você pensa com isso, isso é amor. Pode testemunhar amor, mas não é. Testemunha, mas não é amor. Testemunha um amor. Se testemunha um amor, existe uma fonte que dá testemunho. Existe algo que libera o amor. E isso não foi liberado em curas e milagres. Isso foi liberado na cruz do Calvário. Com todo respeito, os super apóstolos, né? Agora, vamos que vai ser cura e aquele negócio todo, vem que Deus vai curar. Legal, maneiro. Mas pessoas não conhecem o amor de Deus, porque o amor de Deus foi expressado na cruz, não na cura e libertação. O que estamos fazendo? Multidões órfãos de pai, alimentando necessidade de pessoas que nunca vão ser saciadas, porque não conhecem o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor é Cristo, é o que foi exposto na cruz do Calvário. E por amar, aí testemunhar. Deus é amor. Conhecemos a Deus, conhecemos o amor. Eu sei o que é o amor, e você sabe também, irmão. Espero que sim. Por quê? Porque você conhece a Deus. Irmão, não se frustre. Não espere amor de uma pessoa que não conhece Deus. Se você só vai se frustrar. Não espere amor de uma pessoa que não nasceu de novo. Você só vai se frustrar.
primeiro passo de uma pessoa que ama. Na boa, não espera nada em troca. O amor não é algo que Deus sente. Deus é amor. Oh, eu queria sentir o que Jesus está sentindo. Eleva os sentimentos. É uma vida. O amor de Deus é incompreensível à mente natural, irmão. Irmão, quando você vê uma pessoa espiritual pregando, a tua mente natural tem que dizer assim, ó, hã? Porque a tua mente natural não consegue compreender o evangelho. A gente está brigando com um monte de teólogo aí, irmão. Eles querem achar lógica do que nós estamos falando. Na sua mente natural você nunca vai achar, você vai se frustrar. O evangelho, ele vai torcer a tua mente, irmão. Porque você recebe no espírito o evangelho. Só que tem um problema. Redobre a atenção aqui. Estou falando e essas palavras estão indo no teu Depois do espírito ela vai para onde? Então tome cuidado com o que você vai fazer aqui, porque você está recebendo algo puro aqui. Depois que tu recebe uma palavra, essa palavra ela vai para tua mente, porque tu vai pensar nessa palavra. Por isso uma consciência limpa, mas é outro dia, tá? Por isso tem que ter a consciência limpa da fé não fingida. Mas tudo bem, né? Deixa eu ir aqui para mim, pelo menos finalizar alguma coisa, né? Tudo bem então comigo? Tá bom, tem 3 pessoas. E a gente começa a comparar o amor de Deus com as coisas do mundo. Ou até mesmo que eu falei no começo, comparar o amor de Deus, eu tenho um teto. Ai, Deus é fiel, né? Irmão, olha aí, ó. O carro que Deus me deu, Deus é fiel. Não, irmão. Deus é fiel porque Ele prometeu o seu Filho e entregou o seu Filho a nós, impartindo a vida dele em nós. Por graça temos isso. Ele é fiel porque Ele prometeu o seu Filho e entregou. Isso é fidelidade de Deus. E amém pelo seu esforço que tu conseguiu um carro. A gente junta as coisas de Deus para as nossas próprias coisas, irmão. Coloca amor nas minhas palavras, mas não é evangelho. Irmão, eu já vou me dar 10 minutos, amém? Tenho 10 minutos. Olha aqui. Eu sei que a gente pega Jesus e quer colocar na nossa realidade. A gente quer fazer isso, irmão. Ô Jesus, olha aqui. Olha como é que está a minha vida. Ô Jesus, olha como é que está a minha saúde. A gente quer pegar Jesus e colocar na nossa realidade. Mas, irmão, o evangelho não é só isso. O evangelho é você sair do seu mundinho e ir para a realidade dele. Não é só Marta e Maria. Jesus, ó meu irmão, ó, está morto, ó Jesus. Não é você chamando ele para a tua realidade, ele já veio para essa realidade. Falta você largar a sua vida e tomar a cruz e seguir e entrar na realidade dele, irmão. Porque na realidade em Cristo, irmão, não tem cansaço, não tem tristeza, não tem dor. É lá que você vai estar fortalecido. Esse mundo é assim mesmo. Esse mundo vai fazer a gente sofrer, irmão. No mundo tereis aflições, tá bom? Isso aí todo mundo leu na Bíblia, né? É garantia. Existe uma distância do amor do ímpio e do amor dos cristãos, irmão. O amor de Deus é de outra natureza. Irmão, só para confrontar o nosso amor que nós criamos na nossa imaginação, o que Deus chama de amor é Ele pegar o seu filho, sem culpa, perfeito, e entregar para os seus inimigos. Para quê? Para salvá-los. Tu está entendendo que o teu amor e o meu não tem nada a ver com isso?
É aqui que a gente consegue ver que o nosso amor e o amor de Deus não tem nada a ver, irmão. Imagina, olha aqui a Betina. Entregar a Betina à morte para salvar os inimigos, cara. Tu está entendendo que o nosso amor não consegue bater nem na trave do amor de Deus? Porque aquilo que você experimentou dentro da sua casa, você disse que aquilo era amor. Você definiu o amor por si só, pela sua imaginação. E eu fiz isso também e me frustrei. Amor vem por revelação, porque é uma natureza. E nós afirmamos essa natureza lendo a Bíblia e conhecendo o amor de Jesus Cristo, amém? Deixa eu voltar aqui só para finalizar. Aquilo que você acha que é o amor pode ser o maior tropeço da sua vida. Deus me ama porque me deu uma família. Deus me ama porque me deu um carro. Deus me ama porque me deu uma empresa. Faliu a empresa, bateu o carro e morreu toda a família. Deus te odeia, é isso? É isso? Deus odiava Paulo então. Está entendendo, irmão? Não adianta, irmão. Nós podemos botar uma placa ali fora e venha viver uma experiência extraordinária. Extraordinária a vida de Paulo. Que eu e nem você quer viver. Deus odiava Paulo, irmão. Naufragou o barco, foi picado pela serpente. Juntaram Paulo, jogaram para fora da cidade, quase morto. Os açoites que Jesus recebeu, Paulo recebeu 3 vezes, irmão. Tu acha que Deus odiava Paulo, irmão? Tu está entendendo que o amor de Deus não tem nada a ver com o que você pensa que é amor e o que eu penso? Tem muita imaginação ainda dentro da igreja. Um amor constituído pelo homem. Definimos nós como igreja, queremos definir o que já foi estabelecido pela eternidade. Nós não temos autoridade de definir o que é amor. Amor é aquilo que a palavra diz que é amor. Amor é Cristo Jesus. Nós não temos o poder de definir o que é o amor, porque já foi definido. A igreja está com essa mania de redefinir algo que já está definido na eternidade. Agora a família é assim, não é. Já está estabelecido antes da eternidade. Não vamos inventar moda, irmão. Nós precisamos voltar ao evangelho puro, simples, profundo. Mas é simples, irmão. É semente, é sal, é terra, é luz, é sol. Coisa simples, irmão. A gente quer falar bonito, né? Aí sai daqui é travesseiro, é embigo, nem embigo. Chega aqui, meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos. Acabou, irmão. Para Jesus, acabou, tá nu, aí pregando nu. Você viu que a gente fantasia algo, irmão. Nós precisamos nos arrepender para conhecer esse amor. Aleluia. Meu Deus, 4 minutos. Oh Jesus, 4 minutos é muita coisa, hein? Que hora que é na eternidade agora? Só para ganhar 10 minutos a mais, né? Vai que dá certo. Quando dizemos que Deus é bom, geralmente associamos algo que Ele está nos dando. A gente associa Deus em suprir nossas necessidades, o amor dele nisso, irmão. Isso é vergonhoso. Tu acha que eu não me senti constrangido, irmão? Eu cheguei num ponto lá na África, que eu entrei num lugar que eu falei assim, ó, cara, eu não sei nada do amor de Deus, eu estou vindo aqui, eu não sei nem o que eu vou falar. Mas eu me rendo. Mas a todo momento o Espírito, Marco, aqui a tua palavra não vai. Aqui tu vai ter que quebrantar. Sabe, toda hora. Eu falei de Cristo suficiente uma hora. Meu próprio interior, para. Aqui já está tudo resolvido nisso, Marco. É só olhar para vocês. Aqui Cristo é suficiente, eles não têm nada. Aí eu falei, minha pregação não funciona aqui.
Nós precisamos de uma revelação clara do que é o amor de... Irmão, eu estou falando de amor. Não sei você, mas eu percebo que nós estamos entrando num lugar profundo de amor. Por mais que a palavra é simples, mas estamos entrando juntos aqui num lugar profundo de amor. Eu consigo perceber que nós vamos experimentar algo profundo no amor de Deus, e não vai ser imaginação. Nós não podemos ser conhecidos porque... Lembra que eu li? Vocês vão ser conhecidos porque amam uns aos outros. É isso que vai nos promover. É para a gente mostrar Cristo. É o amor dele. O amor de Deus não é um ato social, é a expressão da vida de Cristo sendo manifesta, irmão. Não é um ato social. O paralítico estava ali, sentado pedindo esmola. Se eu desse a esmola para ele, seria bom, seria lindo, mas o evangelho não é ato social. O que eu tenho, isto, só podemos dar o que temos. Só podemos dar o que temos. O evangelho não é um ato social, não é uma obra caridosa. Só damos aquilo que temos. Não que o dinheiro não ia fazer diferença para aquele paralítico, mas aquele paralítico, além da cura, vai além de tudo, ele recebeu a vida de Cristo. Quando nós somos desafiados em lugares de pobreza, você quer fazer de tudo. Você quer estourar um cartão, você quer fazer um empréstimo, você quer mobilizar a igreja para ofertar. E Deus só está falando assim, ó: dá aquilo que você tem. E eu te pergunto, o que você tem? Porque só liberamos aquilo que temos. Vida. O evangelho é uma vida. E depois de receber essa vida, eu tenho certeza que a dignidade vai vir, que a glória de Deus vai vir, que o consolo vai vir. Talvez o dinheiro não venha, mas a glória de Deus e o consolo vem. Fique de pé. Infelizmente não deu. Aí nós temos a continuação, por que as nossas ideias sobre amor são erradas. Um coração puro e o vínculo perfeito, como Jesus ama. E é isso. Ficou umas partes boas, né, para trás, né? É bom que dá tempo de eu ir construindo, né? Qual que é aquela primeira canção? Aquela primeira estrofe lá para nós. Irmão, nós precisamos confessar nossa dureza de amor. Não só nossa dureza, mas a nossa seletividade. Irmão, quem falou para nós que nós podemos ser seletos na hora de amar? Quem falou isso para nós, irmão? Não, esse é o irmão que eu amo, esse aqui eu não amo. Esse aqui eu expresso amor facilmente, esse aqui não. Irmão, olha aqui, aprendo uma coisa aqui com o pastor. Amor não é o que os outros merecem, o amor é o que sai de você naturalmente. Não é sobre o que você merece. Na boa, tu não merece nada e nem eu. Mas amamos porque sai de nós, flui de nós o amor. E não tem seletividade, não tem conveniência o amor. Não vou amar aqui o Otávio, porque o Otávio consegue prover para mim tal coisa. Vou amar o pastor Luiz, que ele consegue prover para mim tal coisa. O amor sem conveniência, sem interesse. É esse amor que nós precisamos. O amor puro, que provém de um coração puro, que é o de Cristo. Um arrependimento profundo, não por falta de sentimento, porque sentimento está cheio aqui, mas por falta de entrega, porque uma das maiores expressões de amor é entregar. Pai entregou o seu filho para os inimigos, para os zombadores. Amor como uma natureza, não como uma ordem. Você tem que amar, hein? Amor que flui de uma natureza, não de uma religiosidade.
migrar de um amor condicional para um amor sacrificial. E depois do amor sacrificial, tem outro? Tem. Redobre a atenção. Tem um amor que entrega tudo e não vê como sacrifício. Porque quem ama de verdade, nada é sacrificial. Quem ama não vê sacrifício em nada. Quem ama de verdade atravessa as nações. Quem ama de verdade, irmão, vai no mercado para a esposa comprar absorvente. Não tem coisa mais raiva que isso. Só o absorvente. Eu compro outra coisa junto só para botar junto, sabe? Não tem sacrifício para aquele que ama. O que ama quer expressar amor. Vai chegar um momento na tua vida que o amor vai ser sacrificial e vai doer, irmão. O Senhor vai te pedir coisas que vai doer. Mas vai chegar um momento da tua vida que antes de Ele pedir, você já vai estar entregando para Ele. Eu estou cansado, meu irmão, de sair do mercado coque e o Espírito Santo ou um morador de rua dizer: compra algo para mim comer. Aí eu tenho que voltar lá, comprar um pastel e tá aqui em nome de Jesus, querido. Eu estou cansado dessa vida religiosa. Eu quero entrar dentro do mercado e já comprar uns 3 pastel, mesmo sem ninguém pedir, mesmo se o Espírito Santo não me pedir, eu vou comprar, porque eu estou cansado de religiosidade. Porque se Ele pedir, eu estou preparado, estou pronto, estou suprido, tenho algo para entregar, tenho algo para render aos pés de Jesus. Nós temos que nos posicionar em amor. O problema da igreja, irmão, é que o julgamento está vindo antes do amor. O julgamento está indo antes do amor, mas quando o amor vem, obviamente Ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. Mas precisa primeiro o amor. O que acha de nós nos rendermos em amor hoje aqui? Eu me achego a Ti. Vamos. Confiando em Teu amor. Aquele que ama não precisa pedir para ele cantar, não precisa para ele levantar as mãos, não precisa nada disso. Suficiente me ensina a viver para o Teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o Teu poder, e eu me achego a Ti, confiando em Teu amor. Sim, Senhor. Tua graça é pra mim suficiente, me ensina a viver para o Teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o Teu poder. Vamos encher essa casa de expressão de amor. Eu me achego a Ti, confiando em Teu amor. Sua graça é pra mim suficiente, me ensina a viver para o Teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o Teu poder. E eu me achego a Ti, confiando em Teu amor. É pra mim suficiente,
aperfeiçoa o teu poder, e eu me achego a ti, confiando em teu amor. Tua graça é pra mim suficiente, me ensina a viver e para o teu louvor, na fraqueza do teu ser, aperfeiçoa o teu poder, e eu me chego, e eu me achego a ti. Sua graça é pra mim suficiente, me ensina para o teu louvor, da fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder, e eu me achego a ti. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nos liberta do amor seletivo. Nos liberta do amor imaginário. Chego a ti, para o teu Pouco a pouco, o conhecimento de Cristo está avançando. E a imaginação de pregadores tem que recuar. A imaginação de uma igreja sem revelação tem que parar. Porque o conhecimento está avançando. Não tem diferença nenhuma de uma imagem de gesso e de madeira para a imaginação de um homem que nunca teve uma revelação. Deus reprova a imagem, nação. A imaginação vem da palavra imagem. Não nos movemos por imaginação, nos movemos pela revelação de quem Cristo é. Por isso avançamos em conhecimento de quem é Cristo. Avançamos de um amor não imaginário. Talvez precise dessa agressividade em nosso espírito para derrubar os nossos ídolos. E aquilo que nós determinamos que é amor precisa ser quebrado, para que nitidamente conseguimos ver realmente o que é o amor de Deus. Que o amor se torne visível porque você está amadurecendo. O amor visível é de alguém que está amadurecendo, que está sendo aperfeiçoado pela graça de Deus. Sabe como respondemos ao amor de Deus? É outro assunto gigantesco, mas é por graça. A graça responde à verdade, irmão. Sabe por que tem algumas pessoas aqui que querem obedecer essa palavra que foi falada aqui? Sabe por que você quer obedecer? Porque tem graça dentro de você. A graça responde o amor. A graça responde a verdade. A graça obedece, irmão. Você e eu não. Nós não obedecemos, mas tem uma natureza governante em nós que obedece naturalmente. Nós devemos morrer para essa vida viver. Nós te damos graças, Senhor. Vamos orar. Não sei se você quer levantar sua mão, baixar sua cabeça, botar a mão no seu coração. Pai, nós te damos graça, porque foi impartido em nosso interior talvez uma partícula do teu amor. Conseguimos ter uma revelação pura do teu amor.
Senhor, que nós possamos obedecer tudo aquilo que foi nos mostrado e revelado, e que nós possamos caminhar numa velocidade muito maior em Teu amor, que possamos seguir o Teu amor, e que nós possamos expressar o Teu amor naturalmente. Expressamos o Teu amor porque tivemos uma revelação da cruz de Cristo, do maior ato de amor. Senhor, que essa expressão aumente mais e mais, que não fique em forma de semente na vida dos nossos irmãos, em nossa casa, em nossa família, não fique um amor de forma prematura, mas que esse amor venha amadurecer, crescer e expressar, que o mundo seja constrangido pelo amor de Deus, porque a igreja está aqui. Olha aqui para mim, irmão. A igreja não é algo parecido com Cristo, irmão. A igreja não faz lembrar Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo está na terra porque o corpo dele está caminhando aqui na terra, que somos nós, irmão. A igreja precisa eliminar essa ideia também, de tratar como dois o que Deus chama de um. Se movam em amor, porque somos um com Ele. E o resultado de ser um é amor, irmão. É amor, irmão. Tem um desejo em nós, sim. Temos o mesmo interesse aqui. Sabe por quê? Por causa do amor de Deus, irmão. Amém? Você está feliz? Amém. Uma última vez, vamos. A saideira, vamos lá. Agradeça. E eu me achego a Ti, confiando em Teu amor. Tua graça é pra mim. Abrace alguém. Celebre. Abrace alguém. Para o Teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o Teu poder. Aleluia. E eu me achego a Ti, confiando em Teu amor. Sua graça é pra mim suficiente. Ensina a viver para o Teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o Teu Amém, queridos? poder. Um beijo no seu coração. Vai em amor, tá? Aí vem domingo que vem pra tu continuar. Eu vou sempre fazer isso só pra tu voltar.